Eu não sei quanto a você, mas quando a gente lê esse texto, a gente logo pergunta, mas como assim? Deus odeia 6 coisas, mas ele detesta uma? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o pastor Moisés Campos e seja muito bem-vindo ao nosso canal de teologia. Existem 6 coisas que Deus odeia e uma coisa ele detesta. Ele abomina. Provérbios capítulo 6, verso 16 até o verso 19 diz: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Os 7 pontos citados aqui em Provérbios capítulo 16, que são frutos do pecado, mas também não estão relacionados com os chamados pecados capitais, que aliás não estão presentes na Bíblia. Isso se dá por conta de que os conceitos incorporados na lista de pecados que foram classificados pela Igreja Romana é porque tratam de uma classificação de condições humanas conhecidas atualmente como vícios, que precedem o surgimento do cristianismo, mas que foram usadas mais tarde pelo catolicismo, com o intuito de educar, de trazer conhecimento aos seguidores, de forma que eles pudessem compreender e controlar os instintos básicos do ser humano e assim se aproximar mais de Deus. A lista final, apresentada no século XIII, é a versão aprimorada de uma primeira versão, datada do século IV. Todo esse esforço de descrever defeitos de conduta tinha um motivo: facilitar o cumprimento dos 10 mandamentos. Sendo assim, a Igreja Católica classificou e selecionou os pecados, esses pecados, com uma tríplice concupiscência, que é a raiz dos pecados. Pecados esses que são os pais dos outros vícios. Pecados veniais que são perdoáveis, sem a necessidade do sacramento, da confissão, e os pecados chamados pecados mortais, que são merecedores de condenação por ferirem os mandamentos de Deus. A partir do início do século XIV, a popularidade dos 7 pecados capitais entre artistas da época, que resultou numa popularização e mistura com a cultura humana no mundo inteiro. Agora entenda muito bem o que eu quero lhe dizer. Existem 3 classes de pecados. Existem pecados que são perdoáveis. E aqui eu quero deixar muito bem claro para você, meu amado, que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Agora, existem pecados que não são perdoáveis por conta da consequência, do resultado da ignorância do coração, da durez do coração do homem. Existe uma outra terceira classe de pecados que são os pecados chamados de pecados para a morte. Uma outra hora eu falo somente sobre esses 3 tipos de pecado. Me cobrem aqui no canal para que eu não me esqueça, por favor. Então vamos voltar ao texto. Existem 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª coisa ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O primeiro pecado na lista de Provérbios é olhos altivos. 1 Samuel capítulo 2, verso 3 diz: Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Pessoas de olhos altivos é uma pessoa presunçosa, arrogante e soberba. A palavra soberbo no grego significa uperefanos, que significa mostrar-se a si mesmo acima dos outros. A soberba é um grande mal. Por isso o salmista, ele orava dizendo: Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine
Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Por causa do seu orgulho, Satanás foi precipitado no monte de Deus. Ezequiel 28:16. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Precisamos reconhecer o quanto dependemos de Deus, de sua misericórdia, em todos os momentos da nossa vida. O arrogante, ele despreza, ele menospreza o próximo e trata os outros com desdém. Jesus também foi tratado com desprezo. Quem age orgulhosamente, de forma arrogante, não se preocupa com o próximo. Jesus, que é Deus, foi humilde o bastante, foi manso e recebeu a todos com muito amor. Jesus sempre foi bondoso para com todos. Quem somos nós para agirmos com arrogância? Paulo disse em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A língua mentirosa. Provérbios capítulo 12, verso 22 diz: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. João 8,44. Nada que provém da mentira é proveitoso. Não existe mentira boa. Não existe a famosa chamada de mentirinha. Deus é verdadeiro e se agrada que falemos a verdade. A Bíblia não faz separação nem estabelece níveis para a mentira. É comum as pessoas dizerem que cometem pequenas mentirinhas. Mas para Deus, mentira é mentira. Pecado é pecado. Mentir significa faltar com a verdade. É agir com falsidade e engano, intencionalmente. Aprendemos nas Escrituras que a verdade é uma pessoa. No Evangelho de João, ele mesmo confronta alguns judeus explicando a origem e a natureza da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Vivemos numa sociedade acostumada a mentir. Mente-se por muita facilidade e por qualquer razão. Infelizmente, existem pessoas que já nem percebem mais que estão mentindo. Tamanho é a aptidão e a frequência com que costumam mentir. O engano tenta convencer a partir de uma realidade falsa, com objetivos normalmente escusos. Há um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. Isso mesmo. Isso porque, mais cedo ou mais tarde, ele será desvendado. A mentira será desvendada pela verdade. Mas até lá, o engano tem potencial para causar grandes estragos, dividir famílias e separar até mesmo bons amigos. A mentira precisa de outras para se sustentar. Ela é como uma bola de neve que vai crescendo, crescendo até se tornar uma avalanche. Não considere a mentira como uma opção válida para a sua vida. Não considere a mentira como uma opção válida para resolver qualquer tipo de problema. A Bíblia nos adverte a buscar a sabedoria que vem do alto. Tiago capítulo 3, verso 17. A mentira dá flores, mas ela não produz frutos. Até mesmo aquela pequena bajulação que parece que não tem nada a ver ao filho, ao amigo, deve ser evitada entre os cristãos. O adulado ou o bajulado passa a ter uma visão falsa sobre si mesmo e acaba sendo impedido, acaba sendo engodado, impedido de se rever, corrigir, se esforçar e melhorar aquilo que faz ou como se comporta. Elogios são bons se forem verdadeiros. Deus é o Deus da verdade. Assim como a honestidade, a transparência, a justiça, a integridade, a autenticidade e o amor são também virtudes procedentes do próprio Deus. Quando amamos de verdade, decidimos não mentir, nem ocultar a verdade, porque isso fere e nos distancia de Deus
e uns dos outros. Agora eu quero deixar alguns conselhos para vocês. O primeiro é por que não devo mentir. A primeira coisa que você precisa é entender que o pecado, o erro na vida do crente, como disse o apóstolo João, ele acontece por acidente. Não deve ser algo premeditado, porque até nisso Deus nos julgará. Então, o que eu devo fazer? Se, porventura, por tropeço, por tropeçar, cair e mentir. Não devemos mentir, porque Deus não tem parte nenhuma com a mentira. Ele é a própria verdade e quer que sejamos retos e justos e honestos como seu Filho Jesus. Além disso, a mentira estará relacionada a outros tipos de vícios que nos afastam da verdade e de Deus. Por exemplo, o engano, a falsidade, a deslealdade, a traição e a hipocrisia e tantos outros. Então, o que fazer se porventura eu mentir? A primeira coisa é: peça perdão a Deus. 1 João capítulo 1, verso 9, a primeira carta de João, ele escreve aos amados irmãos o seguinte: quando mentimos, estamos pecando contra o próprio Senhor e contra o nosso próprio. A mentira não é perdoada automaticamente só por conta do sentimento de remorso. Precisamos entender isso. Por isso, esteja disposto a se arrepender e pedir perdão a Deus, ou então à pessoa a quem você mentiu. Se possível, confesse a sua falha a quem você mentiu. Assim estará revelando ter um coração comprometido com a verdade e com Jesus. A terceira coisa que Deus odeia é mãos que derramam sangue inocente. Na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 12, diz: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim foi o primeiro homicida relatado na Bíblia, movido pela inveja. Ele assassinou Abel, o seu irmão. Essas pessoas são movidas pela maldade e são capazes até de derramarem sangue, direta ou indiretamente, para o benefício próprio. A respeito desse assunto, acho que nem convém muito a falar, porque a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. E as consequências desses atos são graves. E aqui na terra, eles serão presos, serão culpados, serão condenados. Então, o porquê matar? Nós não estamos mais na Idade Média, dos tempos medievais, ou dos tempos dos bárbaros, ou no Velho Oeste, para sair por aí dando tiro ou matando alguém. A quarta coisa que Deus odeia é coração que traça planos perversos. A Nova Versão Internacional da Bíblia, a NVI, diz que o homem perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Provérbios capítulo 6, verso 12. O perverso é uma pessoa com prazer em prejudicar o próximo. Nesse trecho, Deus diz que odeia aquele que não tem caráter, aquele que não tem escrúpulos para alcançar os seus objetivos, nem que seja necessário prejudicar alguém. O texto diz que o perverso, ele anda de um lado para o outro. Por isso devemos ter o cuidado para não estarmos envolvidos em planos maléficos e maldosos. A quinta coisa que Deus odeia: pés que se apressam para fazer o mal. Isaías 59, verso 7 diz: os seus pés correm para fazer o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Ao contrário do que o texto está dizendo acima, a Bíblia diz que os nossos pés devem ser para servir ao Senhor. Paulo, na minha opinião, era um poeta. Olha só que texto lindo ele escreve na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha também o que o salmista escreveu no Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Paulo diz novamente, agora na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 15.
e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Agora, o texto de Provérbios 6 está ligado às pessoas que estão sempre dispostas a maquinar o mal. Os pés neste versículo estão ligados à ação de tomar uma iniciativa. Ao invés de praticar o mal, esteja sempre disposto a praticar o bem. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Salmo 119, verso 101. Faça o bem, use os seus pés para manter-se no caminho do Senhor. A sexta coisa que Deus odeia é testemunha falsa que espalha mentiras. Provérbios 25, 18 diz: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. E agora, o pecado que Deus abomina. Sétimo e último, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse é o pecado que Deus abomina. Tito capítulo 3, verso 9 diz: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu quero que você entenda agora muito bem essa última parte, esse sétimo item. Deus abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus abomina. Esse sétimo ponto, a Bíblia nos diz que a alma do Senhor, a sua alma, ela tem ojeriza, ela tem descontentamento. Deus abomina isso. A questão principal aqui, o porquê Deus abomina, é porque existem aqueles que se aproveitam da palavra de Deus para promover, para provocar contenda. Comete, então, para os olhos, diante dos olhos do Senhor, um grave erro. São aqueles que gostam de uma chamada confusãozinha, uma discórdiazinha, uma rodinha de polêmica e contenda. Isso não traz nenhum benefício, não soma em nada, só destrói e traz vergonha para o Evangelho. Eu vou te dar um outro exemplo simples e claro. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, teve que enfrentar muitas pessoas que se utilizavam das Sagradas Escrituras para criar tumulto no culto. Enquanto Jesus realizava milagres, chegando a curar no sábado, em 7 ocasiões, muitos religiosos queriam discutir a legalidade do ato dele. Infelizmente, certas questões bíblicas podem afastar as pessoas de Deus, ao invés de atraí-las. Por isso, qualquer dúvida quanto à palavra de Deus deve ser tratada com respeito, buscando entendimento, buscando orientação e, principalmente, evitando discussões. Quem alimenta discussões, causando discórdia entre os irmãos, age contra o Evangelho de Jesus. Das 7 coisas listadas aqui, essa última não só aborrece ao Senhor, como também é abominável aos seus olhos. Quando Deus abomina algo, é porque sente aversão a isso. Não é bom ser visto por Deus como alguém que pratica o que é abominável aos seus olhos. A língua foi criada para ser uma fonte de bênção, mas tem tornado um instrumento de guerra. Eu não sei se você pôde observar, mas das 7 coisas que estão nessa lista, 3 delas estão relacionadas à língua. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Infelizmente, existem dentro das nossas igrejas casamentos destruídos, ministérios destruídos, pessoas destruídas e esgotadas física e espiritualmente e emocionalmente por conta de pessoas que emprestaram a sua língua a Satanás para semear contenda entre os irmãos. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Os verdadeiros filhos de Deus foram chamados para promover a comunhão e não a divisão. Aqueles que causam divisão não têm o Espírito de Deus. Judas 19. Lembre-se disso, meu querido. Deus abomina o espírito de divisão e de contenda. Eu quero e tenho certeza também que você quer chegar diante do Senhor e Ele lhe dizer: vinde bendito do meu Pai. Por
Porque muitos andam por aí dizendo Senhor, Senhor, mas por causa da abominação que eles cometem diante de Deus, que eles cometem diante de Jesus, Jesus poderá dizer para eles o seguinte: apartai-vos de mim. Tá aí para você a nossa explanação sobre o texto de Provérbios capítulo 6. As 6 coisas que Deus odeia e a última coisa que ele abomina. Vai aí uma dica para você, cuidado o que você fala. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua amizade, e você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações. Lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal. Fique com Deus, um beijo no seu coração, tchau, shalom, lehitraot.